E aí, gente, beleza? Dando continuidade às nossas aulas de matemática, vamos ver agora um conteúdozinho chamado razão. Olha só aqui a situação. Aqui a coleguinha diz o seguinte: a cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Ela está em um bom dia. Olha só o que ele está querendo dizer. Ele está querendo o seguinte, que o total de saques, né, a cada 10 saques, ela acertou 9. Aí vai dizer o seguinte: qual é a comparação entre o total de saques e os que ela acertou? Essa questão de comparação, a gente pode usar isso aqui que nós vamos ver, chamado razão. E a razão, gente, nós vamos lembrar muito de divisão, tá? De divisão. Só que nós vamos entender o seguinte: na divisão nós queremos o quociente, tá? O quociente da divisão, quociente. Quociente da divisão, nós podemos fazer o seguinte: eu quero o quociente entre o número de saques que ela acertou e o total. Seria mais ou menos assim: 9 dividido para 10. Só que eu vou expressar isso aqui numa forma de fração: 9 sobre 10. E cuidado, gente, na frase, né, você tem que ver o seguinte: quando via de regra, né, quem vem primeiro, eu quero a razão entre 9 e 10. Então 9 vem primeiro, fica aqui em cima no denominador, ou no numerador, né, se estivermos falando de fração, e o 10 vem para o segundo aqui no denominador, ó, numerador, denominador. Só que nós vamos ter outra nomenclatura quando nós falamos de razão. Vejamos aqui mais um exemplo agora falando de quociente. Olha só, em um concurso, 240 candidatos dispunham de 120 vagas. Vamos comparar esses dois números. Dividindo o número de candidatos pelo número de vagas, nós temos 240 dividido para 120. Então é o seguinte: dizemos que há 2 candidatos para cada vaga, ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas, veja só, candidatos, vaga, entre o número de candidatos e o número de vagas é de 2 para 1. A gente coloca assim, 2 para 1, ou você pode escrever também 2 para 1. Você não vai dizer 2 dividido para 1, tá? Muito cuidado na hora de escrever isso aqui quando a questão pedir. Então isso aqui basicamente é a razão, é comparar uma quantidade para a outra. Aí vamos lá, vamos continuar. Continuando. Aí veja bem, nas duas situações, apresentando dois números usados uma divisão. O quociente obtendo a razão entre esses dois números, tomando a ordem considerada. Olha só, sabemos que A e B, dois números racionais com B diferente de zero. O que quer dizer isso, professor? É o seguinte, A sobre B e o B diferente de zero é que se eu tiver algum número, sei lá, a razão do número de participantes, que é 10, dividido por zero, gente, não é possível, tá? Então o B não pode ser zero, o número de baixo aqui não pode ser zero, né? Denomina-se razão entre A e B, veja essa ordem, A e B. Então A vem para cima e o B vem para baixo, né? Ou razão de A para B, esse para é como se fosse o símbolozinho da fração. Deixa eu até fazer um esqueminha para vocês aqui, seria mais ou menos assim: o para seria esse tracinho, e o B, que aqui nós também podemos escrever A sobre B, tá? E esse I também entre A e B, da mesma forma, A sobre B, entre o número de participantes e o número de vagas, ou seja, participantes em cima, vagas embaixo, ok? Então, dando continuidade, a razão de A para B, ou A está para B, ou A para B. Todas essas denominações aqui, nós podemos escrever a razão seguindo a ordem da questão, tá? Aqui também. E agora, o número de cima nós vamos chamar de antecedente, o número de baixo de consequente. Antecedente, consequente, ou seja, antecedente fica em cima, consequente fica embaixo. Então aqui a primeira noçãozinha de razão. Gente, agora vejamos um exemplozinho aqui. Olha só, a primeira informação: de 15 arremessos, à cesta, acertou 9. Olha só, o total aqui, o total foi de 15. Só que os acertos foram apenas 9. O 15 vai ficar em cima, o 9 vai ficar embaixo? Cuidado, isso aqui é apenas o contexto da questão, é a situação que está vendo aqui. Vamos ver o que é que a questão vai pedir aqui. Um exemplo: qual a razão entre
o número de acertos, olha só o que ele está pedindo primeiro, ó, acertos e o número total. Então quem é que vem primeiro? Ó, razãozinha, né? Que aqui a gente está chamando de razão agora. Número de acertos, quanto é? 9. Número total, 15. Então é nessa ordem que você vai montar a razão. Vamos lá? Total de arremessos à cesta. Aí olha só, 9, 2 pontinhos, 15, ou dessa forma, ó, acertos e o total. E veja, gente, que aqui é possível simplificar. Ou seja, eu vou dividir aqui por 3 e aqui por 3. Então eu tenho 3 sobre 5. Então a razão é de cada 3 acertos, um total de 5, né? Para cada 5 arremessos, na verdade, 3 acertos para cada 5 arremessos, ok? Então essa é a razão aqui nesse exemplo. Vamos ver mais um aqui. Qual é a razão entre a área da região retangular 1, essa aqui, e a região retangular 2? Veja bem, aqui primeiro eu tenho que calcular as suas áreas. Vamos pegar aqui para a gente ganhar tempo. Qual é a área da região 1? 60 vezes 40. Ó, 60 vezes 40, nós temos 2.400 centímetros quadrados. E a região retangular 2? 120 vezes 100, nós temos 12.000 centímetros quadrados. Agora vamos ver a pergunta. Ó. Qual é a razão entre a região retangular 1 e, ó, o Ezinho bem aqui, a região retangular 2? Colocando aqui o tracinho. Primeiro vem a região retangular 1 sobre a região retangular 2. Então, olha assim como é que ele resolveu aqui. Ó. Primeiro a região retangular 1, depois a região retangular 2. Ele cortou 0 com 0, aí ficou 24 sobre 120, dividindo tudo por 24, simplificando, tá? Você pode tirar o MDC, tá? MDC entre 24 e 120, e o resultado você divide aqui em cima e embaixo. Nós vamos ter aqui 1/5, ou seja, 1 para 5, ou seja, a área do retângulo 2 equivale a 5 vezes a área do retângulo 1, ou seja, para cada 1 metro quadrado do retângulo 1, nós temos 5 do retângulo 2. Olha só, muito importante aqui, pessoal, essa definição. A razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que exprimem as suas medidas, sempre tornando uma mesma unidade. O que ele está querendo dizer? Ó, metro, centímetros quadrados, se fosse metro, metro, litro, litro, sempre com a mesma unidade. Se tiver unidade diferente, o que é que você vai fazer? Você vai igualar essas unidades, você vai converter essas unidades. Como eu falei, gente, alguns exemplozinhos resolvidos para vocês ficarem abalizados aí para as questões, beleza? Vamos lá. Gente, olha só, essa questãozinha aqui no livro de vocês, olha aí a páginazinha, pode tentar resolver as outras, não tem problema. A tabela a seguir mostra o número de alunos matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma escola de natação. Olha só, número de alunos, quantidade, período, né? Quantidade aqui e aqui período. Ó, a tabelinha, né? Interpretar gráficos e tabelas. Vamos lá. Quantidade de meninos, quantidade de meninas, aqui o período manhã, tarde e noite. Vamos só analisar aqui, ó. No período da manhã, nós temos aqui 15 meninos, no período da tarde 16 meninos, no período da noite 16 meninos, ou melhor, 14 meninos, né? 15, 16 e 14. Meninas, 21 no período da manhã, 20 no período da tarde, 25 no período da noite. Agora vamos ver o que esse camarada vai pedir, né? Vamos lá, vamos ver aqui em cima. Calcule a razão entre o número de meninos, olha só, meninos, então já sei que primeiro vem o número de meninos, tá? Primeiro vem o número de meninos e o número de meninas. Então, em todas as situações aqui, o número de menino vai vir primeiro. Então, se eu colocar aqui, ó, menino, tá, homem, né? Homem e mulher, tá? Menino e menino, beleza? Da noite, ou da manhã, da tarde e da noite, entre os 3 períodos. Questãozinha muito, muito, muito bacana. Vamos lá. O número de meninos e meninas. Razão, olha só, a razão entre o número de meninos e meninas no período da manhã, tarde e noite e os 3 períodos. Vamos lá. Vamos aqui, vamos aqui.
primeiro, ó, relembrando, meninos sobre aqui o número de meninas. Vamos lá, da manhã. Ó, tranquilo, ó. 15 sobre 21, ou 15 sobre 21, meninos e meninas já tá dado, ó, 16 sobre 20 é 14 sobre 25. Detalhe, se der para me simplificar, eu tenho que simplificar. No caso aqui do período da manhã, eu posso simplificar dividindo tudo aqui por 3 em cima e embaixo. Nós já falamos de simplificação. Então fica aqui no período da manhã, nós vamos ter aqui 5 sobre 7. No período da tarde, divide tudo aqui por 4, aqui por 4 fica 4 sobre 5. Aqui nesse camaradinha, 25, deixe-me ver, eu acredito que não vai dar para simplificar, deixa-me ver. Não dá para simplificar. E esse já aqui no período da noite, nós temos 14 sobre 25, porque eles não têm um máximo divisor comum. Então fica aqui 15 sobre 7, 4 sobre 5 e 14 sobre 25. E agora, gente, é o seguinte, ele vai pedir aqui nos 3 períodos, aqui o item D, vamos resolver aqui nos 3 períodos, a razão nos 3 períodos. Então, nós vamos somar, tá? 15 mais 16 mais 14, que seria nos 3 períodos, né? 15 mais 16 mais 14, vamos somar. Isso aqui é o número de homens, né? Meninos. Isso aqui 10, 15, vai 1, 45 meninos. Vamos colocar aqui 45 meninos. Agora meninas, ou seja, mulheres, 21, 20, 25. Mulheres, ó, 21, 20, 25. 6, 60, 66. Dá para simplificar isso aqui? Eu sei que dá para pôr ligeiramente por 3, né? Por 3 que dá 15 e que dá aqui 22. Pronto, acredito que seja 15 sobre 22. Não tem problema, não dá mais para simplificar aqui, ok? Então, exemplozinhos resolvidos para vocês. Agora parte para a atividade e tira um 10, acerta todas as questões. Valeu, gente!